Deixe seu like, se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Canal Emerson Natividade. Olá, eu sou o Emerson Natividade. Hoje vamos falar de reencarnação, ou Gili de Chamó, que é reencarnação em hebraico, né? O quanto é antigo esse conceito das vidas sucessivas, né, da reencarnação. E o quanto é importante a gente refletir sobre filosofias anteriores ao Espiritismo, né, codificado por Allan Kardec, né, que tem as 5 obras do Pentateuco, as 5 obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, como as obras principais, né, do Espiritismo, e a partir delas vieram outros autores. O Espiritismo nasceu na França, migrou para o Brasil, e no Brasil, através do Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco e outros, né, Edgar Armond, escreveram, né, dando continuidade à filosofia espírita, né? Então, o quanto é importante falar do conceito reencarnação, que é um conceito que não é espírita. Se fala muito que a palavra reencarnação foi criada por Kardec, né? Mas o conceito já é antigo, o conceito já existia, então é importante a gente olhar para isso, tá bom? A gente vai falar hoje sobre esse processo, né? O judaísmo, principalmente o judaísmo através da Cabala, né? Ou Cabalá, né? O que é a Cabala, né? Que é um método esotérico, né? Uma disciplina, uma escola de pensamento místico judaico, né? Então, os cabalistas tradicionais do judaísmo são chamados de Mecubalim, né? Ou Mashikilim, né? Então, o quanto é importante a gente refletir sobre esse processo, né? Tem rabinos hoje falando muito sobre a reencarnação, o conceito de reencarnação, explicando para os judeus, né? E o quanto é importante a gente entender esse processo do Gilgul de Chamó, né? Que é uma reencarnação em hebraico, e é um termo antigo, né? A língua hebraica é uma das línguas mais antigas que se tem, né? Então é importante a gente perceber que não é um termo tão recente quando Kardec traz esse termo no século XIX, né? Então, o quanto é importante a gente refletir e perceber isso nesse momento. Bem, a reencarnação é uma crença de alma, né? Muito se crê muito, diz que é uma crença de alma, uma essência de um ser vivo que renasce em um corpo após a morte. É um conceito presente em várias religiões, como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o iquinismo e o espiritismo. Mas existem outras. O judaísmo, através da Cabala, também reforça esse conceito, essa ideia, né, através do termo Gilul de Chamó. A reencarnação ela pode variar de acordo com a religião, cultura, período histórico. Por exemplo, em algumas crenças, os humanos podem reencarnar como animais, em outras acredita-se que animais e vegetais também podem reencarnar, né? É claro que muda o conceito, né? Tem um termo chamado metempsicose, né? Meta de mudança, né? E psique de alma, né? Mudança de alma. Que várias filosofias religiosas antigas acreditam que esse termo tem muito a ver com a questão de encarnar um humano em um animal. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer,
e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 6, 8. Está lá na Bíblia. A palavra reencarnação deriva do latim, que significa entrar na carne novamente, enquanto o termo metempsicose deriva do grego, de meta, como tinha dito, mudança, e psique, alma, sendo esta palavra utilizada para reencarnação em outros seres vivos, podendo ser um corpo humano, reencarnar em um animal ou até mesmo em um vegetal. O conceito de metempsicose teria chegado até a Grécia pelo filósofo e matemático Pitágoras, que teria absorvido a ideia dos egípcios, porque os egípcios sempre conceberam a reencarnação, após uma viagem às pirâmides de Gizé, e difundido por Platão, que em sua obra Menon afirma: a alma é, pois, imortal, renasceu repetidas vezes na existência e contemplou todas as coisas existentes na Terra, como no Édis, e por isso não há nada que ela não conheça. A crença da reencarnação existe desde a Idade da Pedra, né? Pois, de acordo com os arqueólogos, foram encontrados ossos de Homo sapiens enterrados em posição fetal, indicando que os sepultamentos eram realizados desta forma, devido à crença deles de que nasceriam novamente. Entre as religiões reencarnacionistas, destaca-se o hinduísmo, que crê que há uma centelha de consciência espiritual, cuja evolução se dá por meio de uma sucessão de renascimentos. Cada vida ocorreria em um ser vivo adequado à sua evolução, que poderia ser vegetal, animal ou humano, o que seria determinado pelas ações positivas ou negativas do ser durante a sua existência na Terra, né? E a existência do denominado karma, né? Então, observa-se que a crença na metempsicose tem origem nas civilizações egípcias e indianas, e a razão pela ideia de ter partido destas localidades esse conceito. Perfeito? Já os judeus, os que praticam o judaísmo, principalmente aqueles que praticam uma cabala, né, que é um movimento esotérico, falam do Gul Neshamó, que é a reencarnação das almas, né? Então, esse termo em hebraico, que se a gente olhar, analisar, né, as línguas mais antigas, né, são aramaico, né, hebraico, e tem outros dialetos também das épocas, né, para depois vir no grego, né, tem o egípcio antes, depois o grego, o latim, né, então tem uma ordem dessas línguas, e já se falava de reencarnação. Então, para a gente começar a entender esse processo. Sendo muito claro, né, isso tem muito a ver com as filosofias judaicas, cabalistas, né, as filosofias orientais, né. O que muda muito no espiritismo é que, de acordo com a evolução, um ser humano não pode reencarnar novamente num animal ou num vegetal, mas, via de regra, o processo das vidas sucessivas acontece, né, ele só não é concebido por as igrejas pentecostais, né. A gente já sabe, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que o catolicismo apostólico romano tinha esse termo na Bíblia, né? A Bíblia de Sinai tinha o termo reencarnação, não propriamente o termo, mas tinha essa informação sobre vidas sucessivas, né? E por conta das pessoas falarem, não, vou deixar algumas coisas para fazer na outra vida, não preciso fazer tudo nessa vida, né? E principalmente por uma questão ligada à sua mulher, né? O Justiniano, o imperador bizantino da época, né? Ele tirou esse termo da Bíblia, né? Então
tem um vídeo no canal aqui falando sobre essa questão. Então, é importante salientar isso. Então, por isso que eu falo, muitos daqueles que não concebem a reencarnação são os pentecostais, ou seja, os evangélicos, né? Que faz parte da base daqueles que saíram da Igreja Católica, criaram o protestantismo, né? Nos Estados Unidos nasceu no final do século XIX, início do século XX, as igrejas pentecostais, e chegaram no Brasil no início do século XX. E hoje tem uma grande influência social hoje no país, né? Então é importante a gente salientar isso. Mas, via de regra, as outras filosofias religiosas concebem a reencarnação, que justamente é quando a pessoa ela nasce, né? Ela vive a sua vida e algum dia, claro, vai voltar para a pátria espiritual, morre, né? Volta para a pátria espiritual e aí tem todo um processo de tudo isso, né? Que se você tem mais apego aos bens materiais, você vai ficar mais tempo numa região chamada umbral, que é uma região um pouco mais densa, e tudo isso tem a ver com a nossa consciência, né? Nós somos seres espirituais que encarnamos e reencarnamos em várias sucessivas situações. Então tem um histórico, né? Tem um peso isso, né? Então quanto mais apegados à matéria nós ficamos, mais tempo nós ficamos nessa zona chamada umbralina, que tem uma divisão aí de umbral grosso, umbral médio, umbral mais suave, que seriam as colônias espirituais. Chico Xavier falou muito sobre as colônias espirituais, né? Então, tem essas divisões aí. Se nós moralmente nos elevarmos, logicamente, a matéria não ficará tão intrínseca em nós e nós somente passaremos pelo umbral e iremos para o lugar de destino, que seja uma colônia ou algum outro lugar. É importante salientar que o umbral é uma região de transição, né? Todos passam pelo umbral, independente da elevação moral que tenham. Mas o que difere é quanto tempo você fica no umbral, né? Se você está muito apegado às questões materiais, muitas culpas, muitos erros, muitas questões que a sua consciência está atormentada, você logicamente vai ficar ali no umbral um pouco mais de tempo. Se alguns sinais que podem indicar que alguém é uma pessoa, uma possível reencarnação de outra pessoa que nós conhecemos ou que nós estudamos. Sonhos recorrentes, memórias fora de lugar, intuição forte, déjà vu, precognição, retrocognição, sentir-se mais velho do que a idade indica, afinidade com culturas, períodos ou ambientes específicos, principalmente quando a gente viaja, a gente tem essas conexões, né? Então, pode ser indicativos aí, né? A reencarnação é considerada uma oportunidade de aprendizado para superar limitações. Algumas pessoas acreditam que a reencarnação pode ser necessária para compensar injustiças, né? Questão de nascer rico, pobre, ter deficiência, mas isso não tem nada a ver, porque isso faz parte do processo justamente de escolha dentro do processo daquilo que a gente vem trabalhar. Se é uma reencarnação compulsória, ou seja, nós somos obrigados a reencarnar, aí é uma outra história, né? Porque esses espíritos são muito endividados, têm muitos erros, muitos débitos a sanar, então por isso que eles são obrigados a reencarnar. Mas dentro desse processo que a gente está vivendo de transição planetária, se tiver algum espírito nessa condição, é muito pouco. A maioria aí está tendo as últimas oportunidades, né, de se elevar moralmente para seguir, juntamente nessa transição planetária, o caminho da Terra de evolução, né? E vamos aproveitar as oportunidades, né? A ideia de reencarnação é muito antiga, como eu já tinha salientado, né? Os egípcios acreditavam no ciclo de vida e acreditavam que se durava esse ciclo cerca de mais de 3.000 anos, ou seja, bem antes, né, do processo egípcio, quando o Egito foi o grande centro da Terra dentro do processo, né, com os faraós, enfim, ainda não tinha as pirâmides, enfim. Então, basicamente, nesse caminho.
deixe seu like e se inscreva no canal. Agora, se a pessoa ela está se elevando moralmente, naturalmente ela vai ficar menos tempo no umbral, né? Os livros Céu e Inferno do Allan Kardec fala da questão psicológica entre céu e inferno, que não existe céu e inferno. Céu e inferno é questão de consciência, né? Se você se sente culpado, você está no inferno. Se você se sente liberto e tranquilo, você está no céu, né? São questões a serem analisadas aprofundadamente, né? Por cada um de nós, porque o nosso interior, né, corresponde a essas ligações. Então é importante a gente perceber isso. E aí a gente vai ser encaminhado para alguma colônia ou algum lugar necessário de acordo para a nossa evolução espiritual. E aí sim nos prepararmos para uma próxima encarnação onde nós objetivamos aquilo que vamos trabalhar. Seja, aí vocês podem elencar ou supor paciência, trabalhar ansiedade, trabalhar orgulho, trabalhar vaidade. Agora é claro, se a gente vai trabalhar paciência, vai nos ser dado pela espiritualidade maior, como trabalhar essa paciência. Situações vão surgir para que nós possamos ser pacientes, né? E não o contrário, né? Então, que possamos entender e perceber o que nós realmente pedimos de verdade, né, dentro do nosso processo evolutivo. E assim a gente vai ter uma outra vida onde nós percebemos, né, escolhemos o nome, inspiramos os pais para dar esse nome, e aí sim nós encarnamos para dar continuidade à nossa trajetória evolutiva enquanto espírito. A experiência na carne, por isso que se trocam os corpos, é para a gente deixar de ter preconceitos, né? Trabalhar uma série de questões dentro desse processo, mas principalmente, aonde é mais fácil trabalhar a minha humildade, aonde é mais fácil trabalhar o meu amor próprio, a minha caridade, né? Que etnia? Então, por isso essas diversidades. Agora, é claro, é bom a gente salientar que isso tem muito a ver com o nosso processo de terceira dimensão, né? Planeta Terra, estamos em transição planetária, estamos vislumbrando a quinta dimensão, né? Regeneração, onde vai ter uma questão de mais bondade do que maldade. Hoje a gente vigora mais na maldade do que na bondade. Então, isso vai se inverter. E a Terra vai evoluir nesse sentido. Agora resta saber se nós vamos acompanhar moralmente a evolução da Terra. É isso que se espera de cada um de nós, possamos acompanhar. Senão, nós vamos para planetas que condizem com a nossa vibração, né? Planetas que vibram a terceira dimensão, como Quirón, por exemplo, citado por Chico Xavier. Então, que possamos olhar muito para isso. Esses processos reencarnatórios, eles são importantes. Se vocês têm alguma dúvida, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Mande perguntas para que a gente possa responder. E também, se vocês querem que a gente fale sobre algum tema, pode mandar. Tá? É importante a gente fazer essa família crescer, tá bom? É um vídeo breve para a gente entender um pouco mais sobre reencarnação. Mas se vocês quiserem também que a gente aprofunde algum assunto, algum termo, a gente também aprofunda, tá bom? Gratidão, até a próxima.